Bom dia a todos. Ai, que maravilha, hein? Eu creio que é bom porque a gente fala de Deus, né? Fala de Deus, a gente lê a Bíblia. É a melhor coisa que você faz. Porque você sabe o resultado, né? Deus é amor, Deus é a verdade, Deus é a justiça. O dia a dia é maravilhoso e especial. Te livra de doenças, te livra de acidente, te livra de tudo. É Deus no comando. E eu acredito que Deus, ele tem um propósito em nossa vida. E o propósito de Deus é o melhor. Sempre é o melhor. Você que está começando a caminhada cristã, fica na caminhada com Deus, fica na caminhada com Jesus, não abandone o mestre, persevera até o fim, persevera, a luta pode ser grande, as aflições, elas virão dia após dia, mas passando com Deus, você vai ter sabedoria e vai conseguir levar dia após dia e você não vai cair. Você pode ficar triste, mas a vitória ela vai chegar e ela é certa e ela é também garantida. Então fica firme e forte na caminhada com Deus e na presença do Senhor, que o momento ele é TMJ, como eu sempre falo em meus vídeos, né? Estamos junto nessa sempre. Hoje vamos falar algo aqui muito bacana e muito legal. Sempre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e a vitamina do cristão, a espada do cristão. Isso aqui é chamada de espada do crente, a espada do cristão. Realmente é a Bíblia Sagrada. Eu creio que todo mundo tem uma dessa em casa, mas nem todo mundo gosta de ler, né? Mas é importante que a gente leia, que a gente venha ler, porque a gente vai aprender. E hoje a introdução, ela vai ser bem pequenininha, que nem ontem, ó. Vai ser essas pequenas palavras e o outro lado também. Hoje é só do 1 ao 13. Então é poucos versículos, né? É um capítulo mais 13 versículos. Vai ser palavras de bênçãos e palavra poderosa, né? E eu creio que é sempre Deus no comando, né, mano? Não consigo fazer umas ótimas introduções como muitos fazem, né? Mas eu creio que quando é do coração, quando a gente procura fazer o melhor, se dedicar, né, mano? Sabe? A gente traz sempre uma palavra de agrado para as pessoas. Eu creio que Deus ele é amor, Deus é a paz, Deus é a alegria, Deus é a sabedoria e Deus ele está com a gente dia após dia. Não dá para se esconder de Deus, porque ele sempre está com a gente, sempre está nos observando. E hoje a gente vai falar um pouquinho de obediência e bênçãos de Deus. Obediência. Ser obediente a Deus. É fácil ser obediente a Deus? Depende de como você vê. Depende aonde você se encontra. Depende de como é que está a sua vida. Depende qual é o Deus que você segue. Então, obediência. Obedecer o pai, obedecer a mãe, mas às vezes obedecemos e às vezes não. Mas e o nosso Deus? O nosso pai que está 24 horas com a gente? O seu pai e a sua mãe está com você dentro do seu lar. Mas o nosso Deus está com a gente 24 horas. Não importa aonde você vai, ele está com você. O seu pai e a sua mãe não está com você 24 horas. Mas Deus, o nosso Pai, está com a gente 24 horas. Agora eu digo a você, obediência e bênçãos. Consegue obedecer a Deus? Primeiramente, para você obedecer a Deus, é bom que a gente esteja em santidade, é bom que a gente tenha temor a Deus, é bom que a gente também esteja na caminhada, é bom que a gente esteja de bem com a vida e a paz no coração. Isso é um fundamento e é uma precisão que precisamos para ser obediente a Deus. Temos que conhecer.
o nosso Pai. Temos que ter temor ao Pai. Senão, a gente não consegue obedecer. Mas Deus, ele é diferente. É muito diferente. O pai e a sua mãe, ele te criou. Colocou você no mundo. Mas se não for Deus para dar aprovação, você não vem nesse mundo não. Ou às vezes você vem, mas você já vai. Então realmente, o nosso Deus vivo, que fez a terra, que fez tudo isso que a gente vê e acompanha, e as bênçãos? E as bênçãos de Deus? Ele também te dá para você ser muito abençoado em abrir alguma coisa, abrir uma porta de emprego, até mesmo um filho que nasce é uma bênção de Deus. Então, qualquer coisa que você ganha também é uma bênção de Deus. Também é abençoado. Tudo é uma bênção. Se você olhar como os olhos, coração, você vê que é de Deus, é de Jesus, é bênçãos. Principalmente quando é com amor. Aí é muita bênção. E a bênção não é só você ganhar, não. É também você lutar pelo seu propósito. Lutar até o fim. Quando você vai conquistar uma namorada, uma esposa, a esposa é uma bênção. É um presente de Deus. A namorada é uma bênção, é um presente de Deus. Ou o marido, ou o noivo, a noiva, ou cônjuge. Realmente é uma bênção de Deus. É um presente. Então, obediência e presente é o que a gente vamos estar falando hoje nessa live e nesse vídeo. E aqui é o seguinte, antes de a gente abrir essa introdução, obediência a Deus, obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? Deus colocou pra gente uns mandamentos pra gente obedecer. Eu creio que todo mundo conhece os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, tem também não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, como falei também, não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, realmente, Deus colocou os 10 mandamentos aqui para a gente analisar. E a gente não cometer eles também. Temos que estar longe dele. E os 10 mandamentos fala também, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem abaixo, nem na terra, nem na água, e nem lugar nenhum. Não te encurvuras e elas nem a sirva, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visto a maldade dos pais nos filhos até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. Não tomará do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, os 10 mandamentos, ele se enquadra praticamente na obediência. Se você obedecer a Deus, então, já diz aqui um pouquinho dos 10 mandamentos, que a gente temos que estar praticamente atento. Se estamos na caminhada com Deus, se somos cristãos, se estamos na caminhada com Cristo, temos que parecer com Cristo. Alguma coisa a gente tem que parecer com Ele. Ser totalmente como Jesus, impossível, porque Ele é perfeito e não teve nenhum pecado. Mas de semelhança, dá para você ter alguma coisa. Então, ser obediente a Deus também é amar o seu próximo. Amar o seu próximo, amar o seu amigo, você perdoar, porque isso é o que Deus ele quer que você faça, ser obediente. Pensa o que Jesus fez pelo povo. Você não precisa morrer como Jesus morreu, porque ele já morreu pelo nosso pecado, morreu por amor a mim, a você. Então, o que Jesus fez, tenta fazer um pouquinho, pelo menos, se é difícil fazer tudo. De pouquinho em pouquinho, quando você vai ver,
você está fazendo tudo. Então, realmente, obediência é uma coisa que a gente precisamos ter. Temor a Deus, principalmente. E obedecer às coisas que Deus colocou aqui, para a gente não cometer. Mas temos que perdoar o próximo. Temos que amar o nosso inimigo. Isso você não pode esquecer. E aqui, quando a gente fala de bênçãos, já falei um pouquinho na introdução, né? Tudo é um presente e é uma bênção que Deus ele te dá. E na presença dele, a bênção ela é completa. E a bênção ela é maravilhosa. Então, por isso que eu sempre venho falando para muita gente, muito amigo, colega, conhecido, começa a conhecer Deus, a Jesus, deixa ele fazer morada, deixa ele trabalhar na sua vida, porque com ele as coisas serão bem diferentes. Deus, ele só quer o melhor pra gente. Acredite se você quiser. Você não é obrigado, não. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher qual Deus você quiser. Deus de pedra, de lata. Você escolhe quem você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Mas escolha o nosso Deus, o verdadeiro, que está com a gente 24 horas por dia. Então hoje, essa leitura, essa introdução, eu já fiz um pouquinho. Agora vamos fazer um pouquinho de leitura com introduções. Levítico, capítulo 26. Vamos estar lendo do 1 ao 13. Obediência e bênção. O Senhor Deus disse ao povo de Israel. O Senhor Deus disse ao povo de Israel, mas o Senhor Deus, posso dizer, para a gente também. Ele diz para nós também, diz para todo mundo. Não faça nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figura gravadas para adorar. Não adore nenhum deles. Eu sou o Senhor, sou o seu Deus de vocês. Então Deus, ele já fala aqui que ele é o nosso Deus. Então não precisamos adorar a imagem, a escultura. Não precisamos adorar o homem, não adorar ninguém. Simplesmente adore um Deus verdadeiro. Os que nos dá saúde, nos dá a vida, o ar que a gente respira, que nos abençoa, o Deus que livra de acidente, de doença, o Deus que fala com a gente através de leitura, pregação, através de testemunho, através de louvor. Então, realmente, Deus fala com a gente através, assim, até mesmo de sonhos. Então, a gente tem um Deus muito verdadeiro que cuida da gente dia após dia. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Mas tira um dia para Deus. Tira um dia, ou um sábado, ou um domingo. Tira um dia para Deus, 2 horinhas para a igreja, leva a tua família, os teus filhos. O lugar onde é adorado é a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar onde você consegue adorar, esquecer os seus problemas, você ficar firme e forte, focado em Deus, na palavra onde vai ser pregada, e ali no louvor onde você vai cantar, vai glorificar. Então, realmente, ali é um lugar para ser adorado. Na sua casa também é, mas tem que ter um lugar próprio, onde as pessoas estão em comunhão, e muitos buscando Deus, Jesus, a palavra maravilhosa e eficaz. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. Então, realmente, tudo no tempo de Deus, fazendo o que Deus pede que você faça. Leve o evangelho, perdoa o próximo, faz filho. Quando você tem uma família, estou dando um exemplo, você casa com uma mulher, com a sua esposa, e você precisa procriar, precisa fazer filho. Deus é família, Deus é amor, então tem que crescer a família. Deus se agrada com isso. Então, eu vejo essa passagem que você vai colher frutas. Se você planta, você colhe. E no tempo certo, tudo tem o seu tempo. O tempo de Deus é tão bom. Vou estar dando aqui exemplo. Qual é o melhor tempo para fazer um filho? Quando você planeja. Eu penso assim. Não quando você faz por acaso, fazer por fazer. Quando não é planejado, você vê que muitas vezes dá tudo errado. Então, realmente, existe idade para fazer um filho na hora certa. Existe. Quando você já viveu, já teve sua adolescência, sua juventude, você fez tudo. Então, chega uma hora que você quer ter família, quer ter filho, entende? Tudo tem seu tempo certo. E aqui, Deus fala que mandarei chuva no tempo certo. E Deus, ele manda.
manda, e a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As árvores que Deus fala pode ser a árvore de fora que você planta e também pode ser a árvore de dentro da tua casa, que você pode produzir frutos. O fruto fala também que pode ser os seus filhos, os seus netos, alguém da família também. Então isso eu vejo dessa forma, né? E as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. Estão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Então aqui Deus também fala o seguinte: quando você planta alguma coisa, você vai colher. E às vezes você mal acaba de colher, já está nascendo e florescendo outra coisa. Então realmente Deus, quando ele dá por completo. Ele não dá faltando. E Deus, ele faz você ficar rico em abundância. Se for em alimentos, se for em coisas. Então, quando você está com Deus, tudo é diferente. Às vezes demora e às vezes também não acontece como é o planejado que você quer. Às vezes é em outra área. Mas o trabalho de Deus, ele é assim. Ele vem para abençoar os seus filhos. Pode ser que ele abençoe você com pouco, ou pode ser que abençoe você com muito. Se ele abençoar você com pouco, você tem que aprender a viver com pouco. E se for com muito, você tem que aprender a viver com muito e abençoar as pessoas que precisam também. Então, eu penso assim, sabe? Eu acredito que Deus, ele quer que todo mundo prospere. Todo mundo prospere, que todo mundo seja abençoado. E as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais. Quando chegar o tempo de colher uvas, estão colhendo uvas. Quando chegar o tempo de semear os campos, haverá bastante comida para todos, porque você já foi abençoado. Você é abençoado e você vai prosperar, você vai ter uma sabedoria que você vai conseguir guardar até aquele alimento que você ganhou muito, que você colheu, que você vai plantar, vai colher. Então a bênção vai vir por todos os lados. E quem estiver do seu lado também vai ser abençoado também. É engraçado, né? E vocês viverão em segurança na sua terra. Olha, e vocês viverão em segurança na sua terra. E terá uma vida tranquila, porque tem comida, não vai faltar. Se você tiver uma empresa, saber administrar, porque Deus vai dar uma direção para administrar bem também, para você não perder, para você não falir. Quando você pede para Deus autorização, as coisas são bem diferentes. O trabalhar de Deus é diferente, é bom, mano. A Bíblia, ela nos ensina a gente administrar, a gente amar, a gente perdoar, ter o tempo certo da colheita, o tempo certo de regar, tudo tem seu tempo certo. Eu acho da hora. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados. Se você começa numa caminhada com Deus, você vê Deus te abençoando, então você vai dormir bem, você vai acordar bem, vai ficar tranquilo, não vai ficar tão preocupado e tão desesperado, porque que já menciona, eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegado e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabei com as guerras. Então, as pessoas não vão te assustar com, por exemplo, estou dando aqui um exemplo. Acontece uma crise no mundo, né? E você já está preparado, porque está no caminho de Deus, faz o que Deus pede, e a pessoa vai vir com notícia para te abalar. Mas você não vai ficar abalado, porque você já esteve preparado. Então, Deus já te preparou. Então você vai ficar tranquilo. E as coisas vão desaparecer. As coisas ruins, né? Vai ficar as coisas boas. Guerras que Deus fala também é uma guerra entre o mal, sabe? Entre o mal e uma guerra que ela chega praticamente ao fim. Quando você está com Deus, a gente sabemos que existe o começo e o fim, o mal e o bem. Então, essa guerra que Deus fala aqui é a guerra mais contra o mal, contra as coisas mal, sabe? Que você vai ter que lutar dia após dia. Vocês vencerão os seus inimigos. Acabei de falar agora, tá vendo? E os matarão. Não vai matar com a faca, com um revólver, com um tiro, não. Você vai matar através quando você mata a sua carne.
quando você mata a sua carne, e o inimigo também é o que está do seu lado. E você vai conseguir, através de oração, através de humildade, você vai conseguir vencê-lo. Orando, conhecendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, podemos derrotar e podemos crescer também. Olha só. Então nós podemos derrotar as pessoas através da palavra de Deus, mandando palavras verdadeiras, proféticas e palavras vivas para as pessoas estar sendo abençoado ou estar sendo curado. E Deus, ele nos autoriza a curar se precisar, viu? Porque Deus, através de Jesus Cristo, ele... Quantas pessoas espantam o demônio através de Jesus? Bastante. Então Deus nos dá também para nós autorização. Eu abençoarei vocês e darei muitos filhos. Olha só. Deus dá filho. E às vezes a pessoa fala assim, eu não posso ter filho. Aí ele faz uma campanha na igreja, uma campanha com Deus e acaba conseguindo ter filho. O médico fala que não vai ter filho, mas Deus, ele fala que você vai ter filho, então você vai ter filho. Cumprir as promessas da aliança que fiz com vocês. A aliança que Deus fez com a gente é o seguinte, né? Quando você está com Deus, você está com tudo. E quando você começa a levar o evangelho, você está fazendo o que Deus quer que a gente faça. Leve o evangelho, pregue para as pessoas, perdoe. E essa aliança, ela não vai acabar se você está com Deus, está com Cristo. Se você não der as costas para Ele, essa aliança ela vai continuar dias após dias. E a aliança que Abraão teve com Deus, Deus não deu para ele um filho? Deu. Então a aliança não pode acabar não, mano. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Tá vendo? Morarei no meio de vocês na minha tenda sagrada e nunca os abandonarei. Então, Deus vai nos abençoar tanto, sabe? Tanto que as colheitas serão tão grandes que a gente vai ter as velhas, vamos poder jogar fora e colocar as novas. É interessante, né? E a gente vai colocar as novas e ainda vai ter as velhas ali. É Deus abençoando e multiplicando. Eu vejo dessa forma, sabe? E morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, eu nunca os abandonarei. E é verdade, quem está com Deus, ele jamais abandonou seu filho. Desde quando Deus abandona o filho? É as pessoas que abandonam a Deus. Então Deus, quando ele tá para morar com a gente, tá com a gente, ele vai ficar com nós até o fim. Eu creio nisso. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor Deus de vocês, e eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrarei da escravidão, eu fiz andar de cabeça erguida. Então, aqui já fala o seguinte, lembra quando Deus ele manda o seu filho morrer por nós? Morrer por todo o nosso pecado? Então ali já livrou nós praticamente dessa escravidão. Porque imagina um mundo sem Deus. Imagina, como é que seria? Como é que seria se a pessoa não tivesse amor ao próximo? Como é que seria? Imagina se Jesus não morresse por nós, se não tivesse um Deus nessa terra. Imagina. Imagina um mundo sem Jesus, sem paz, sem amor, sem coração. Como é que seria? Uma guerra praticamente tremenda, um ódio, e as pessoas lavando a rua de sangue todos os dias, toda hora, porque não teria amor ao próximo. Não teria amor. Então, seria uma guerra tremenda sem fim. Então, quando Jesus veio ao mundo, morrer por nós, por amor a nós, então, acho que já vemos que livrou nós de todos os maus, de todos os nossos pecados. Todos. Jesus livrou de todos os nossos pecados. Morreu por amor a nós. Então, essa introdução hoje é sobre obediência e bênção, a bênção de Deus. Já fiz uma introdução no começo, aí já fiz uma introdução com leitura, agora vou ler e para terminar esse vídeo hoje, agora é a leitura final. Vamos lá, Levítico 26, versículo 1 ao 13. Levítico.
O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adore nenhum deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus, de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo de tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais. Quando chegar o tempo de colher uvas, estarão colhendo uvas. Quando chegar ao tempo de semear os campos, haverá bastante comida para todos. E vocês virão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. Quando ele fala dessa aliança, eu lembro da mesma aliança que ele fez com Abraão. Mesma aliança. Nunca faltou nada para ele. E o abençoou. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para ter lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, eu nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrarei da escravidão. Eu os fiz andar de cabeça erguida. De cabeça erguida. Então, se você é um servo de Deus, anda com a cabeça erguida. Se você está na caminhada com Deus, seja firme, forte e vencedor. Porque Deus nos quer forte, vencedor e vitorioso. Então, fizemos uma introdução hoje da palavra de Deus, umas leituras. Não foi aquela introdução perfeita, como muitos fazem, né? Porque eu não sou pastor. Porque eu não sou aquela pessoa que faz aquele monte de curso que as pessoas comentam. Mas eu faço algo que Deus pede. Simplesmente leve a palavra de Deus. Leve o evangelho. Eu levo dessa forma. Então, a minha introdução, ela é de coração. É de coração. Tento fazer o melhor. Dia após dia, leio, medito, eu oro, falo com Deus. Então, eu tento fazer o melhor. Eu vou fazendo dia após dia, como Deus quer. E eu creio que as palavras, ela pode ser as palavras mais simples, mais sinceras e mais humildes. O que Deus quer que a gente leva o evangelho. Eu penso assim, se você fala de Deus, Deus se agrada, Jesus também. Como que eu posso dizer? O meu crédito aqui é com Deus, não são com as pessoas. Eu tento fazer o melhor. E se isso for o melhor, se Deus ficar feliz, que seja assim então. Deus ficando feliz, eu também, e meu crédito lá em cima cada vez mais com Deus. É isso que eu penso, né? Mas se ficou alguma coisa faltando aí, um forte abraço, que Deus abençoe vocês, e leia também lá, Levítico 26, do 1 ao 13, e vê se a minha introdução ficou tão boa quanto a sua. Se você acha que a sua é muito boa, então faça para uma pessoa, e a pessoa faça para outra, e assim você vai levando ao evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Porque tem pessoas que precisam ouvir, precisam aprender da palavra de Deus, e força de vontade. Não desanime, que Deus está com você. Jesus te ama, porque Ele morreu por mim e morreu por você. Um forte abraço então, o momento é TMJ, tamo junto nessa, falou, é nóis, fui!